Bom dia, querido, querida, meu amado irmão em Cristo Jesus. É uma alegria estarmos juntos para fazermos mais uma lição da IBD, né? A lição 7 sobre a vida de Paulo, né? O preço do resgate, tá? Que Deus possa falar aos nossos corações. O Espírito Santo é livre agora para ministrar sobre nós dependemos dele, unicamente dele. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, ministre sobre nós, sobre essa lição. Espírito Santo de Deus, fale a cada coração que vê essa lição, a começar pelo meu, Senhor, que já estudei e estou aqui para ser usada nas suas mãos, Senhor. Abençoe cada irmão e irmã, Senhor, que possa, Senhor, absorver o melhor que Tu tem para falar através dessa lição. Espírito Santo de Deus, não somos nada sem Ti, dependemos completamente de Ti, Pai. Ministre sobre nós, Senhor, nós te pedimos humildemente, em nome de Jesus, amém. Querido, o preço do resgate, lição 7, passa rápido o tempo, né? Passa tão rápido, nesse domingo 13 de dezembro, né? Muito rápido mesmo. Você vê que nessa pandemia a gente terminou Provérbios, a gente foi às cartas de Pedro e a gente já está na vida de Paulo, na 7ª lição. Parece que o tempo escoa, né? Escoa das nossas mãos, né? Interessante isso. Por mais que a gente queira domínio, por mais que a gente queira achar que está comandando o tempo, é um sentimento, né? De que as coisas fogem, não vão voltar, né? Não vão voltar. Então é importante que a gente faça o bom uso do tempo, o bom uso do estudo dos materiais que Deus tem colocado nas nossas vidas nesse tempo. Talvez a gente tenha um pouco de distração, talvez a gente tenha um pouco de falta de concentração, mas é importante você manter as primícias de orar e ler a Bíblia. Orar e ler a Bíblia, isso é muito importante. Isso nos fortifica nesse tempo, um tempo que a gente desconhece o fim dele, a gente desconhece os propósitos, a gente está de novo envolvido na questão do aumento do número de casos. Então, é um tempo da gente continuar se apegando muito a Deus, firmando a nossa fé, não buscando os praquês, mas tentando entender que Deus tem o seu praquê, seu porquê desse tempo. É a gente se submeter, é um tempo de submissão à vontade de Deus, dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Qual é o seu desejo nesse tempo para a minha vida? Então, estudar uma lição do preço do resgate que Jesus pagou lá na cruz, que Paulo tratou tanto em suas cartas, é também uma forma da gente se remeter a saber que somos completamente dependentes do Senhor, não é verdade? Então vamos começar, irmãos. A nossa lição, estou com material de apoio aqui para me auxiliar, né? Porque a gente anota, mas tantas vezes escapa alguma coisa, né? Mas o preço do resgate, esse texto bíblico está baseado em Romanos 3, 23 e 24. Romanos 3, 23 e 24, que na minha Bíblia diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Romanos 3, 23 diz isso. Todos pecaram, todos nós pecamos. A nossa natureza pecadora está destituída, né, da comunhão com Cristo, né? Só podemos ter salvação por meio da graça, né? Diz aqui, sendo justificados gratuitamente, ou seja, não foi feito por mim nem por você. O nosso papel é passivo nessa situação, nós só temos que aceitar Jesus, e essa aceitação de passiva nos torna ativos com Cristo, tendo a salvação em Cristo Jesus, o merecimento que não é nosso, é de Cristo, né? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ele foi o preço do resgate, Jesus, né? Ele nos deu a redenção, ele se fez pecado por nós, morrendo naquela cruz, né? E o texto que desenvolvemos hoje
sobre essa lição do preço do resgate, trata exatamente sobre isso. Talvez o que eu vou falar aqui não seja exatamente o que você leu nas páginas dessa revista, mas é um sumário. E eu lendo, eu cheguei a algumas conclusões dentro desse esboço que o nosso irmão autor fez, e que diz aqui, ó, o termo litron é usado para a recuperação do cadáver de Heitor na mão dos gregos, ou seja, um dicionário grego define o termo assim: é aquilo que se oferece para libertar e resgatar um homem de uma escravidão bárbara. Paulo trata disso, Paulo usa apologósites, que também tem o sentido de livramento sob pagamento de um preço. Jesus deu a sua vida na cruz por nós, né? O preço do resgate, ele se fez pecado por nós, né? Naquele madeiro que muito mais inspira a nos entender, mais a entender um sacrifício de alguém que não tinha pecado nenhum. Deus dando seu Filho Jesus para nos resgatar. Nós, seres humanos, nós mortais, nós que necessitamos tanto da graça do Senhor, como fomos ajudados por Cristo, como fomos remidos e lavados por aquele sangue inocente de Jesus na cruz. Quando eu vejo a recapitulação daqueles 6 julgamentos que Jesus teve antes de morrer, eu fico muito consternada, né? Porque foi pago um preço por alguém que não tinha pecado nenhum, né? E Paulo narra muito bem isso, né? Esse sacrifício de Jesus é a continuidade da obra salvífica dele nesse tempo que ele inaugurou do Novo Testamento, para que nós tivéssemos acesso ao céu, aceitando ele no nosso coração, Pai, e o Pai continuando a obra dele em nós, né? Então é um motivo assim de reflexão, é um motivo para que a gente se examine, para que a gente veja o quanto a gente carece de Cristo, não é verdade? O primeiro tópico diz assim: uso do termo redenção no pensamento bíblico. Nós sabemos que o Velho Testamento foi escrito em hebraico, né? E depois traduzido pela Septuaginta, né? Que foi traduzido para o grego. O grego, na época de Jesus, ele depois muito mais forte, ele foi, como é o inglês hoje, né? O inglês hoje é uma língua universal. O grego era uma língua universal. E nessa tradução, diz aqui, o pensamento dos escritores do Novo Testamento, eles foram pregar a judeus fora da Palestina, né? Havia necessidade da pregação para mostrar o sacrifício de Cristo fora dos arraiais dos judeus, né? Era para ser alcançado os gentios. Os gentios eram todos aqueles que não eram judeus, não é verdade? E todos nós recebemos, com o passar dos anos, o direito, com o passar dos séculos e séculos, né? O direito de sermos chamados filhos de Deus. Então, o uso do termo redenção no pensamento bíblico visa o homem a ter o direito à salvação, né? A teologia bíblica mostra isso, a teologia bíblica trata, nos mostrando em todo o Novo Testamento praticamente, como se corroborou a fé de Paulo a pregar o evangelho aos gentios, a todo mundo, a espalhar, aos discípulos que se dedicaram à propagação do evangelho, à expansão do evangelho, não só em Samaria, mas os confins da terra todo precisava saber. Como hoje sabemos, nesse mundo de 7 bilhões de pessoas, né, que nós temos na terra hoje, em torno de alguma forma ou de outra conhecem Jesus, não é verdade? Foi lá naquele começo, entendendo o preço do resgate e se colocando a propagar para ser um agente de Jesus. O tópico 2 fala sobre a teologia. Muita gente pensa que teologia é algo complicado. E não é. Ela nos ajuda a entender as verdades de Deus. Por isso fiquemos com uma definição teológica de redenção. Redenção inclui tudo aquilo que chamamos salvação, livramento do pecado, perdão dos pecados, justificação, santificação e a vida eterna. É o ato pelo qual a pessoa passa a ser de Deus. Longe de Deus, a pessoa é escrava do pecado, né?
Então, através da salvação, nós deixamos de ser criatura de Deus e passamos a ser filhos de Deus. Então, a teologia é simples, ela mostra a simplicidade de Deus, né? A simplicidade de Deus, o plano salvífico de Deus simples, né? Para que o homem tenha redenção, para que o homem tenha o direito à salvação. E aí, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você, o homem deixa de ter porque o homem deixa de buscar a pureza. Nós muitas vezes não buscamos a pureza, nós buscamos sim coisas, nós temos pensamentos maus, nós temos maldade, né? O interior do homem pecador, ele prima muitas vezes a maldade, ele não vê aquele sacrifício que Jesus fez, aquele preço pelo resgate, dando a sua vida em nosso favor, morrendo naquela cruz, né? Fazendo expiação pelos nossos pecados, né? E às vezes a gente não valoriza isso, a gente não entende o que é teologia, porque a gente não quer entender, a gente não quer compreender os fatos, né? A gente precisa compreender simplesmente que Jesus é simples, ele pagou o preço dos nossos pecados, ele morreu na cruz para que eu e você tivéssemos acesso ao céu, né? Então, entender teologia simples é você também procurar entender que você aceitando Jesus, você passa a ser filho de Deus e você conta com o pacote de benefícios que Deus nos dá através da salvação, a santificação, a gente passa a ser de Deus, a melhoria da nossa vida na terra, andando com Cristo, tá? Isso tudo faz parte do resgate que Cristo pagou por nós, porque Cristo é o Redentor. O 3 diz assim, Cristo Redentor. De muitos títulos de Cristo, esse sem dúvida é um dos mais preciosos para o fiel, para você e para mim, né? Que somos os fiéis em Cristo Jesus. O Novo Testamento o mostra como sendo o Redentor. Cristo é o Redentor, ele é o Salvador, ele é aquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele deu a sua vida em resgate de nós, ele pagou um alto preço, isso precisa ser valorizado. Isso precisa ser valorizado por você e por mim. Jesus morreu na cruz. Ah, mas isso foi há tanto tempo. Mas isso é tão vivo naquela época como é hoje. Dezembro de 2020. Como é hoje faz todo sentido aquele sacrifício, nos remetendo àquele processo terrível de Cristo na cruz, né? Naquela entrega que ele fez ao subir naquele madeiro, ao ser morto ali, em torno daquelas 6 horas que ele ficou naquela cruz, mais ou menos 8, 9 da manhã ele foi pregado e às 3 da tarde ele morreu. Nesse tempo ele ficou ali, ele suou e deu a sua vida, pregado naquele madeiro, para que eu e você tivéssemos acesso ao céu. Isso é muito sério. O preço de resgate é muito sério, nós temos que ter, no mínimo, respeito por isso. Nós precisamos nos remeter àquela cruz todos os dias para ver o valor da salvação que temos. Irmãos, e às vezes damos valor a tanta coisa que não é o preço da salvação que temos. Dê valor a isso, dê valor à salvação que você tem, proclame essa salvação para outros, dê valor que você recebeu de graça dai. Proclamai com a sua vida Jesus, separe tempo para estar com Jesus, separe tempo para ler a Bíblia, é o que Ele quer, que o seu processo salvífico melhore. É simples, teologia é simples, é você entender esse Deus que te ama e cuida de você, esse Jesus maravilhoso que morreu na cruz para nos salvar, tá? Que isso seja uma verdade na sua vida, irmão. Aqui diz que a nossa redenção nos faz participantes também da ressurreição, da ascensão e da glorificação de Cristo. Ou seja, nós somos redimidos porque Ele fez todo esse processo salvífico, né? A nossa redenção nos faz participantes. Somos participantes da ressurreição, da ascensão e da glorificação de Cristo. Isso significa que temos vida em Cristo. Você tem vida em Cristo. Ele pagou esse resgate para que você tivesse vida nele e eu tivesse vida nele. Nós temos vida em Cristo Jesus. Dê importância a isso, tá? Aqui diz no pensar e agir, diz assim, ó.
Pensemos em 1 João, que nós lemos nas nossas leituras diárias dessa semana. Somos do Senhor. Aquele que está em nós, o nosso dono atual, é maior que o dono antigo. Ou seja, Jesus, que hoje é o nosso Salvador, é muito maior do que quando éramos criaturas e pertencíamos ao inimigo, ao mundo, né? Estávamos na mão dele, né? Do inimigo, né? Nada de transigir com o pecado, já que fomos libertados, lembremos-nos de Gálatas 5:1, para a liberdade Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Querido, não se dobre ao jugo da escravidão. Você foi salvo e remido, você não é mais uma criatura, você é um servo do Senhor Jesus, você é uma serva do Senhor Jesus, você tem uma importância enorme nesse mundo, nesse tempo, você é a parte forte dessa sociedade, você é a referência de Cristo nesse tempo. Use todas as ferramentas que você tem, ore, leia, proclame Jesus com as suas atitudes, proclame Jesus com a sua alegria, mostre a sua vida com Jesus. Quando você estiver triste, se inspire em Jesus, seja feliz com Jesus todos os dias. Cresça no conhecimento e na graça dele que deu a salvação por você. Se examine primeiro, peça perdão pelos seus pecados, mude hoje, perdoe, ame os seus inimigos, ore por eles, se destrave das coisas que não te ajudam a enxergar que ele se fez pecado por nós morrendo na cruz, tá bom? Amado, que essa lição vá ao encontro do seu coração, que o Espírito Santo de Deus fale a você como falou a mim, que nessa próxima semana atitudes novas possam brotar de você. Se organize, faça o seu papel, a sua parte ninguém pode fazer, Seja melhor todos os dias. Proclame o preço do resgate que Jesus pagou, mostrando a diferença nesse tempo, tá bom? Receba o nosso abraço, o nosso beijo, uma feliz semana. Continuamos em oração por todos vocês. Orem por nós também, né? E esperamos num tempo futuro, se Deus assim o permitir, estarmos juntos, tá bom? Um fraterno abraço em Cristo Jesus. Um beijo e um abraço, irmão, irmã querida. Tchau.